Vila da Manga, 13 de dezembro de 1838. O vaqueiro Raimundo Gomes invadiu a cadeia do povoado para soltar o seu irmão que havia sido capturado para servir ao exército. Raimundo prendeu o comandante e os soldados da guarnição, depois juntou as pessoas da vila e fez uma proclamação contra o governo. A proclamação do vaqueiro dizia: como me acho nessa vila com a reunião do povo e a bem do sossego público, quero que seja sustentada a Constituição e garantidos os direitos dos cidadãos. Que seja demitido o presidente e entregue o governo ao vice-presidente. Que sejam abolidos os prefeitos e subprefeitos, ficando somente as leis gerais e da província que não forem contra a Constituição do Império. Essa proclamação foi enviada para a capital, onde estavam reunidos os deputados dos partidos conservador e liberal, conhecidos como cabanos e bentivis. Os deputados não se entendiam e acusavam uns aos outros por toda aquela situação. Dois outros personagens também iriam entrar nessa história. O negro Cosme, que todos diziam ser feiticeiro, que assaltava fazendas, libertava os escravos e os acoitava em seu quilombo na Lagoa Amarela, e o agricultor e fabricante de balaios, Manuel Francisco dos Anjos, o balaio. No caso deste, existem duas histórias. Uns dizem que ele entrou na guerra por causa das filhas que teriam sido abusadas por soldados. Outros afirmam que ele entrou na luta para libertar um filho preso pela milícia. O fato é que essa guerra abalaiada durou quase 4 anos. Começou na Vila da Manga, que hoje é a cidade de Nina Rodrigues, e manchou o Maranhão de sangue. Na cidade de Caxias, então a segunda maior do Maranhão, governantes e povo estavam amedrontados. Corria a notícia de que os balaios se dirigiam para lá e iam destruindo tudo pelo caminho. Verdadeiro terror. Eles também paravam em algumas cidades para conseguirem armas e mantimentos. Tinham a ajuda do povo descontente com a política dos portugueses, a quem eles chamavam de cabanos. Da capital, São Luís, os governantes enviaram uma tropa de soldados para caçar os revoltosos, mas a tropa foi derrotada e os soldados ainda se bandearam para o lado dos balaios. Na marcha rumo a Caxias, atacavam fazendas de políticos cabanos que encontravam pelo caminho. Os governantes locais e fazendeiros começaram a se preparar para a guerra e convocaram a população para enfrentar o que eles chamavam de horda de malfeitores. Quando os balaios chegaram, encontraram uma feroz resistência dos caxienses. A luta foi intensa. Os caxienses resistiram como puderam. Mas os balaios eram numerosos e ainda se dividiram em vários grupos, cada um comandado por um líder. Os mantimentos acabavam e as forças dos caxienses minguavam. Alguns fazendeiros, com medo, mandaram portadores para propor um acordo com os chefes balaios. Na verdade, eram pessoas do partido Bentivi que queriam tirar vantagem da situação. Ao final de 40 dias de cerco e refregas, os balaios tomaram a cidade de Caxias. Enquanto isso tudo acontecia, escravos aproveitavam para fugir das fazendas e se refugiar no quilombo da Lagoa Amarela, comandado pelo negro Cosme. Depois de tomarem a cidade, os líderes do movimento começaram a se desentender entre si. Cada um queria o seu quinhão. Em São Luís, as coisas também não estavam boas. Os políticos não sabiam a quem recorrer. A balaiada parecia um incêndio incontrolável. Mas no Rio de Janeiro, a capital do Império, as providências já estavam sendo tomadas. O imperador enviou o coronel Luiz Alves de Lima e Silva para resolver a situação no Maranhão. Ele chegou a São Luís em 7 de fevereiro de 1840 com todo o apoio que precisava: dinheiro, armas e poder político.
Foi nomeado presidente da província, como era chamado o governador naquele tempo, e começou a caçar os balaios com toda a força do império. O coronel foi muito mais cruel do que se imagina. Se valia de qualquer coisa para derrotar os revoltosos. A luta foi dura. Muitos eram mortos. Alguns se rendiam. O próprio Raimundo Gomes escreveu pedindo condições especiais para se render, mas o coronel não concordou. Ele queria punir pessoalmente o líder do movimento. Sem alternativa, Raimundo Gomes procurou o Negro Cosme e propôs aliança. Assim, o líder quilombola entrou na guerra à frente de 5.000 negros. Uma tática do coronel foi propor a líderes balaios que traíssem os companheiros em troca do perdão imperial. Alguns aceitaram. Então, além de lutar contra o exército, Raimundo Gomes teve que enfrentar seus antigos companheiros. A caçada foi intensa, até que conseguiram capturar Raimundo Gomes e enviá-lo ao Rio de Janeiro para ser julgado, mas ele não chegou vivo ao seu destino. Depois de muitos combates, capturaram o Negro Cosme, que foi julgado em abril de 1842 e enforcado naquele mesmo ano. Por ordem do coronel, o líder quilombola não foi julgado como rebelde ou aliado dos balaios, mas como um simples escravo fugido, apenas para servir de exemplo aos outros. Era o fim da maior revolta popular que já aconteceu no Maranhão, já que o balaio havia morrido na segunda escaramuça feita para dominar Caxias. O coronel Luiz Alves foi condecorado como barão e depois duque de Caxias. O vaqueiro Raimundo Gomes, o fabricante de balaios Francisco dos Anjos e o Negro Cosme são agora lembrados como heróis. Heróis do povo maranhense, heróis da luta pela liberdade.